Aleluia. Bom, hoje eu quero dar continuidade no que eu venho falando. Já tem 3 domingos, desde quando eu preguei aqui sobre o poder da ressurreição. Lembra disso? Ressurreição, Jesus ressuscitou, o perdão resolve 2 problemas, substituição e perdão dos pecados. A morte da cruz, lembram? Sim ou não? Falei sobre isso na Páscoa. A morte da cruz resolve 2 problemas, substituição e perdão. Mas e a ressurreição? A Bíblia fala que Jesus ressurgiu e a ressurreição nos faz justo. Porque ele foi até Deus, que era com quem nós tínhamos uma dívida, ele morreu e a morte dele pagou a nossa dívida. Mas como que eu sei disso? Porque ele ressuscitou. Eu preguei sobre isso na Páscoa. Está lá no Spotify, acho que deve estar no YouTube também. Você pode ouvir lá. Depois disso, eu recebi muitas perguntas. No Instagram e também pessoalmente. Né? Não só perguntas, mas muita gente falou, pastor, que pregação, meu Deus do céu. Foi a semana que eu mais recebi mensagem pedindo o link do Spotify. Vira e mexe, os irmãos acabam, por uma questão de logística, pondo o link na quarta-feira. Já pedi para pôr na terça. Né? O link lá para você ouvir a mensagem. Mas aí os irmãos me mandam mensagem. Mas nesse dia que eu preguei isso, bateu o recorde. Pastor, ainda não está lá o link da pregação. Aí eu falei, esse é um sinal de que eu preciso falar mais sobre esse assunto. Aí eu estiquei mais o assunto e eu comecei a falar sobre perdão completo. Ou completamente perdoado. Depois eu falei sobre totalmente perdoado. Que é a mesma pregação, só que de outro jeito, com outros versículos. Amém ou não amém? Aí, no meio disso, eu recebi uma mensagem também. Eu levo em consideração as mensagens que os irmãos mandam para mim lá no Instagram, as perguntas. Às vezes não dá para responder todas, né? Mas eu levo em consideração. E um irmão me fez a pergunta, pastor, você falou lá que confessar o pecado não me perdoa. Eu falei, o que eu disse é o seguinte, que o sangue, a morte da cruz te perdoa e ponto. Não é uma combinação entre a morte de Jesus mais confessar o pecado. Até porque, aí é o que eu respondi para ele, é o que eu vou falar hoje, então fica calmo que eu vou explicar. Até porque, se para mim ser perdoado dos pecados, há uma observação de que eu preciso confessar todos os pecados, aí eu tenho um problema. Que eu sou perdoado dos pecados, não simplesmente pelo sangue de Jesus na cruz. Eu estou vindo aqui porque no dia da Páscoa tinha uma cruz aqui, eu ficava toda hora mostrando a cruz. Eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Se eu sou perdoado quando eu confesso, eu fico então sequestrado, eu fico então dependente da minha memória. Ou você pensa que você tem registrado todos os pecados. Você acha realmente que quando você peca ao longo da sua semana, do seu mês, e pede perdão para o Senhor, você pediu perdão para o Senhor na totalidade daquilo que você pecou? Não. Por quê? Porque eu não lembro. Eu não lembro de tudo que eu fiz. Até porque tem coisas que eu faço que eu não contabilizo como pecado. Que é um problema. Né? As pessoas pecam em paz. Pecam achando que está fazendo a coisa certa. No entanto, não é porque todo mundo está fazendo que deixou de ser pecado. É pecado. Mas você não confessou esse pecado. Então significa que você não confessou todos os pecados. Se o sangue de Jesus, para ter valor e poder, precisa estar conjugado com a confissão de todos os pecados, então significa que o sangue de Jesus por si só não tem poder, a menos que o sangue de Jesus esteja conectado com a minha memória. Aí quer dizer, eu fiz algo, a minha memória indicou, eu peço perdão. Ufa, estou perdoado. Eu fiz algo e na correria do dia a dia passou. Já aconteceu isso com você ou não? Você fez algo e você não lembra. Você não lembra. Até por isso que você acha que você pediu perdão de todos os pecados. Porque você não lembra que você pecou e não pediu perdão. Então quer dizer, se a redenção dos pecados é dependente de eu confessar, então eu tenho um problema. Por quê? Porque a minha memória não é boa. Sua memória é boa? Não. Todo mundo tem problema de memória. Bom, eu falei tudo isso
mas agora eu quero ler um texto com você. Lá em Hebreus 10:10, diz assim, ó. Abra a sua Bíblia, eu vou ler na versão ARA. Se tiver a versão ARA aí, tudo bem. Eu vou ler do 10 ao 14. Diz assim, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Jesus morreu uma vez por todos os pecados. Olha a continuação. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover os pecados. Esse segundo versículo fala do Velho Testamento, que eu já ensinei os irmãos aqui, já expliquei, que no Velho Testamento, o sacerdote oferecia sacrifício para um pecado. Aquele sangue derramado cobriu o pecado daquele ofertante. Mas se no caminho, voltando para casa, ele tropeçasse, falasse um palavrão ou até usasse o nome de Deus em vão, o que ele tinha que fazer? Arrumar outro animal. Por quê? É o que o texto está dizendo aqui, ó. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício. Porque vamos pensar que o pecador hebreu chegou aqui e falou: sacerdote, irei. Fiquei bravo. Minha colheita foi destruída por uma praga, aí eu praguejei, usei o nome de Deus em vão. Tá bom. Você trouxe o cordeiro? Trouxe. Vamos imolar o cordeiro, derrubou sangue, queimou todas as partes. Vai com Deus e Yahvé te acompanhe. Ele foi embora. Ufa! Eita, daqui a pouco passa um camelo na frente dele, com um outro homem correndo. Ele fala: ô, seu filho, Deus que me... Nossa, mas ele nem chegou em casa. Ele tem que fazer o quê? Voltar e sacrificar, segundo o texto aqui, ó, pelos mesmos sacrifícios que nunca, jamais pode remover pecado. Não pode remover. O pecado no Velho Testamento era coberto, não era removido. A semana passada eu usei uma expressão. Era expiado, mas não era removido os pecados. Portanto, quando Jesus morre na cruz, ele não tira o pecado do mundo a partir dele. Ele tira o pecado lá da época de Adão e Eva, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar nos dias atuais. Por quê? Porque naquela época o pecado não era aniquilado. Outra expressão que eu usei a semana passada. O pecado era coberto. Está dando para entender, irmãos? Olha a continuação, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Pecados, aqui está no plural. Então, por todos os pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque com uma única oferta, quantas ofertas? Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então aqui, talvez você não perceba, mas tem muitos detalhes. O primeiro detalhe, ou melhor, um dos detalhes, é que no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus ofereceu um sacrifício único para sempre, e depois o que ele fez? O que ele fez? Assentou-se. É outra marca que você vai ler a Bíblia de ponta a ponta e não vai ver um sacerdote sentar. Quando você pega lá, lembra do tabernáculo? Quantos pavimentos tinha o tabernáculo? Ó, vou dando a cola só para vocês participarem aqui comigo. Quantos pavimentos tinha o tabernáculo? 3. Átrio, lugar santo e santo do santo. A Bíblia está descrita lá, cada objeto. Candelabro, onde fica o candelabro, a mesa de pães, a bacia de bronze, aonde fica o véu, o que tem dentro do véu, aonde que fica o altar de incenso, está tudo descrito em Levíticos, tudo. Com quantas cordas era para esticar as cortinas, a Bíblia chama de cortina, que é para fazer o tabernáculo. Qual o tamanho da argola que ia ser usada,
qual era o tecido que era para cobrir o tabernáculo, está tudo descrito em Levíticos. Mas não tem descrito, sabe o quê? Coloca uma cadeira. Não tem. Dentro do tabernáculo não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não tinha sossego. Porque ele acabou de sacrificar aqui, o irmão tropeçou e falou uma bobagem. O que o irmão hebreu tinha que fazer? Volta para a fila. Aí ele está aqui, aí chega um casal. E vocês, o que foi? Estou com dúvida, eu acho que ela está me traindo, ele falava. Isso está escrito na Bíblia. Ah tá, entra aqui. Aí ele pegava a poeira do tabernáculo, joga na água, manda ela beber. Ela bebe. Agora volta para casa. Se ela passar mal é porque ela está te traindo mesmo. Sabia? Era assim. Próximo. E você, o que foi? Então, acabei desobedecendo minha mãe. Só que a senhora não tem dinheiro para matar cordeiro nem novilho. Você tem pomba? Então, pomba também não tem. Você tem cereal? Tem. Então tá bom. Põe o cereal nessa frigideira. Vamos torrar ou fritar. Era o sacrifício para os miseráveis. Então alguma coisa tinha que ir para o fogo. Alguma coisa tinha que ser queimada para assim ser perdoado. Então precisava de cadeira lá? Só homem era 1.800.000 quando saíram do Egito. Fora mulheres e crianças, que geralmente é um número maior do que o dos homens. Até porque os homens iam para a guerra, eram os que morriam. As mulheres não. Então você percebe, precisava ter cadeira lá para o sacerdote? Não, porque ele matava o tempo inteiro o animal. Era o tempo inteiro com sangue, o tempo inteiro perdoando. O tempo inteiro falando, vai em paz. Voltou de novo. Tropecei ali, tive que voltar. Olhei com um olhar impuro ali, tive que vir de novo. Então, era o tempo inteiro. Mas o que diz em Hebreus? O Senhor ofereceu uma única oferta, um único sacrifício. Acabou. Portanto, irmãos, o que eu estou lendo esse texto? Para que você saiba que o sacrifício de Jesus na cruz foi uma vez. E nós fomos perdoados. Por quê? Porque eu aceito como pecador que era, agora ser salvo por um Deus misericordioso, que morreu na cruz por mim. Agora eu sou o quê, irmãos? Perdoado. O problema é que muitos crentes acham que precisa ter um sabonete de sangue de Jesus. Pecou, vai tomar banho. Oh, Senhor, me perdoa, o que eu pensei, o que eu fiz, eu não acredito. Saiu. Aí ele está no caminho. Aí ele fez alguma coisa de errado, aí ele tem que voltar a tomar banho. Senhor, me perdoa, Jesus, o que eu fiz? Não era isso, Senhor. Não, você já foi perdoado. Amém, irmãos? Agora que está o ponto aqui. O que eu faço então quando a Bíblia diz, põe João, 1 João, capítulo 1, versículo 9 aí. Os irmãos não fizeram essa dúvida, mas eu já trouxe a resposta para a dúvida dos irmãos. Olha lá, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que diz em 1 João? Que eu preciso confessar. Só que aí tem um detalhe, irmãos, que isso aqui é um princípio que você precisa entender na Bíblia. A Bíblia inteira, toda a Bíblia, é para nossa instrução. A Bíblia inteira, ela é para nossa edificação. Amém, irmãos? Mas tem coisa na Bíblia que não se encaixa a mim e a você. Você sabia disso ou não? Por exemplo, quando Jesus fala assim para os fariseus, raça de víbora, sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Sepulcro é onde ficam os mortos. Caiado é pintado de cal. Então está cheio de morte, tem bicho, mas quem olha está branco. Isso não se encaixa para mim e para você, amém, irmãos? Por que não se encaixa a mim e a você? Porque nós não somos sepulcro caiado, nós somos discípulos. Nós somos filhos de Deus. Estou percebendo que os irmãos estão com dificuldade ou de crer ou de entender. Você continua comigo aqui para você entender tudo. Porque senão você pode interpretar que eu estou dizendo que não existe mais pecado. Você pode estar interpretando que você não precisa mais do perdão. Não é nada disso. Inclusive, a explicação desse texto
de 1 João, capítulo 1, versículo 9, é exatamente isso que João estava explicando. A Bíblia fala que se confessares, então quer dizer que eu pequei, eu preciso confessar para ser perdoado. É isso que o texto está dizendo, mas não é isso que significa para nós. Se você sair do culto agora, você não entende nada. Mas se você ficar até o fim, você vai entender. Amém, irmãos? O que acontece no livro de 1 João? Você sabe como que funciona o evangelho? Funciona assim, ó. Nós temos um inimigo, amém? Esse inimigo não quer que a igreja avance. Esse inimigo não quer que as pessoas mudem de vida. O inimigo não quer isso. Portanto, para com a igreja, existe um ataque de fora para dentro. Que forma? Ataques para com o sexo, ataques para com os nossos jovens, para que se envolva emocionalmente, ataques de fora para dentro, né? Para que você não esteja no culto, vários ataques. Quando Satanás percebe que os ataques de fora para dentro não está tocando a igreja, qual que é o próximo passo dele? Desistir? Não, aí ele começa um ataque de dentro para fora. Como que é isso? Com irmãos não se entendendo, com diferença de coração, com irmãos achando que a posição é melhor do que aquilo que fazemos. É um ataque interno para destruir. É o que está acontecendo na igreja no livro de 1 João. Qual que é esse ataque? Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas é um ataque do ensino gnóstico. Quem já ouviu essa palavra? Gnóstico. O que é o ensino gnóstico? O ensino gnóstico tem 2 pilares. Quais são os pilares? Primeiro pilar do ensino gnóstico, que estava sendo inserido por pessoas não convertidas, ou seja, incrédulos dentro da igreja. Qual que é o primeiro pilar do ensino gnóstico? O primeiro pilar é: Jesus não veio em carne. Está entendendo? Jesus nunca desceu do céu e veio em carne. Ele não pisou aqui. Ninguém tocou em Jesus. Isso é uma ilusão. Parece um ensino neutro. Mas se Jesus não veio, logo ele também não o quê? Não morreu. Logo, se ele não morreu, como é que ficam nossos pecados? Não foi perdoados. Só que para o gnóstico, Jesus não veio e o pecado tem fim em si próprio. O pecado é na carne. Então, por exemplo, um casal não casado teve intimidade, a mulher ficou grávida. Pronto, esse aí é o pecado, é a gravidez. Não tem implicação mais nenhuma. Ou seja, o Senhor não tem nada a ver com isso. O pecado é só na carne. Alguém foi fazer um assalto, morreu. Pronto, acabou por aí o pecado dele, ele mesmo pagou. Por quê? Porque não tem ninguém para pagar o pecado. Porque Jesus não veio como homem. Deu para entender, gente? Esses 2 princípios são os princípios do gnóstico. Então, quando João escreve a carta de 1 João, ele está combatendo esse ensino. Agora, se você tiver uma Bíblia, abre aí a Bíblia em 1 João, no capítulo 1, que eu vou mostrar para você o que ele fala no capítulo 1. Para combater o ensino dos gnósticos. Olha só, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Por que ele está dizendo isso? Vimos com os nossos olhos, ouvimos com o nosso ouvido, nossa mão apalpou, porque ele está combatendo o ensino gnóstico, que diz que Jesus nunca veio à terra como homem. Está entendendo? Então ele está combatendo esse ensino. Aí ele diz aqui, ó, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Isso aqui ele está falando para os cristãos, gente? Sim ou não? Não, ele está falando para os gnósticos. Por quê? Porque os cristãos sabem que Jesus veio, sabem que Jesus ensinou, sabem que Jesus morreu na cruz. Quando ele diz aqui, ó, o que veio desde o princípio, nós vimos, nós ouvimos, vimos com esses olhos,
apalpamos com a nossa mão. Ele está dizendo para aqueles que tinham o princípio gnóstico, de que eles estavam errados. Está dando para entender? Olha a continuação. A vida se manifestou, nós a vimos, e testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão conosco. Vocês é quem? Os não crentes, os não cristãos, os gnósticos. Para que tenha comunhão conosco. Conosco quem? Os cristãos. Vamos continuar. Parece difícil, mas não é. Isso aqui é história. Daqui a pouco você vai entender o princípio. Aí começa o versículo 5. Fala assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Essa é a mensagem que vimos e transmitimos para vocês. Deus é luz, nele não há trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo é para quem? Para os gnósticos, os não crentes. Os descrentes, melhor dizendo. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo é para quem? Para os crentes. Está entendendo? É uma pregação, um ensino que ele está dando. E tem ali no meio os crentes que creem que Jesus veio, morreu na cruz e o sangue dele nos perdoou, ponto final. E tem os gnósticos. Quem são os gnósticos? Jesus não veio, não. Isso é tudo uma conversa. Ele é um espírito. Ele é uma fumaça, é uma purpurina. É um sentimento. Né? Então quer dizer, se eles creem assim, então eles não podem receber o perdão. Por quê? Porque Jesus não veio, não morreu na cruz. Eles não podem tomar ceia. Por que eles não podem tomar ceia? Porque a ceia celebra a morte e a ressurreição de Jesus, eles não podem participar. Mas o versículo 7, a Bíblia fala, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quem que declara que não tem pecado? Os gnósticos. Por quê? Porque o pecado não quer dizer nada para eles. Vamos continuar. Versículo 9. Versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. O que é esse versículo? Esse versículo é evangelístico. Está entendendo? Esse versículo 9, 1 João 1, 9, não é para crente, é para gnóstico. O gnóstico precisa crer e confessar para entregar a vida para o Salvador. Os crentes precisam confessar, não porque já está perdoado. Imagina, irmão, que você ora por um carro novo. Quem ora por um carro novo aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, levanta. Amém. Continua com a mão levantada para você receber. Agora que eu ia dar a palavra, em nome de Jesus, que esse ano as portas se abram e você troque de carro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está orando, a porta abriu, você recebeu um carro. Chuta aí um carro que você queria. Alguém tem coragem de falar? É o qual? RAV4. Amém, irmãos? Parece que o pessoal ficou meio alvoroçado. Os irmãos não acreditam que Deus pode dar RAV4? É RAV1, tudo bem, mas 4, velho. Vai compartilhar, é isso. Então, o Rafa está orando. Chegou a RAV4. Ele continua orando, pedindo RAV4, irmão? Senhor, eu quero uma RAV4. Carro bom, para a família. 2020. Prata. Nova. Até 80 mil quilômetros. Que dê para pagar. Sem muitos juros. Deus deu. Pum. Aí ele volta para casa e faz o quê?
Senhor, eu quero uma RAV4, prata, 80 mil quilômetros, para a família, banco de couro. Faz sentido? Agora, eu fui lá e falei, Senhor, a cruz, encontro, primeiro encontro com Deus, a primeira experiência com Deus, a pessoa vem em lágrimas, que está chorando, irmão. O que é isso, meu Deus? Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu sou pecador, eu não sou... Amém, irmão, o Senhor te dá uma nova vida, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, aleluia. Você se arrependeu, então o Senhor te perdoa. Domingo que vem ele vem de novo. Quero entregar uma vida para Jesus, Senhor. Oh, meu Deus do céu, é muito pecador. O Senhor vai falar, mas peraí, quantas vezes isso? Essa é a atitude de quem acha que tem que ter um sabonete de sangue. Eu preciso me lavar de novo. Não, não precisa. Você já está limpo. Você já está lavado. A Bíblia fala que Pedro falou, Jesus foi lá e falou, vou lavar o pé de todo mundo. Lavou 1, 2, 3, chegou em Pedro, o que ele fez? Pé para trás. Vai lavar meu pé não. Eu tenho honra. Quem tem que lavar seu pé é eu. Aí Jesus fala, ó, você está errado. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala o quê? Lava tudo então. Onde é a piscina? Onde que eu entro? Qual que é o chuveiro? O que Jesus responde? Também não precisa. Por que não precisa? Você já está lavado. Deixa eu lavar seu pé. Aí Jesus faz o quê? Lava o pé. O que é lavar pé? Lavar pé é limpo. Muitos usam para honra e tudo mais. Mas a lavagem do pé significa o quê? Pedro, assim como os discípulos, andavam na rua. Naquela época não era asfalto, piso, carpete, era pó, poeira, pedra. Eles andavam em jumentos, o escapamento do jumento é sólido. Você me entende? Ele estacionava o jumento, estava conversando com João. Então, Jesus multiplicou pão, que coisa. Eita. Escapamento saiu. Aonde que respingava? Aonde, irmão, que respingava? Ele estava de bota? Estava de quê? Precisa lavar o corpo inteiro? Só lavar o pé. Por quê? Porque ele tem contato com o mundo natural. O que significa isso na prática? Você já lavou, já é lavado pelo sangue, você é perdoado, você faz parte. Mas você trabalha numa empresa que os caras lá falam palavrão. Então você está aqui feliz da vida. Nossa, agora eu estou entendendo aquela pregação. Daqui a pouco eles começam a falar palavrão. É que nem o escapamento do jumento. Ai, sujou todo o meu pé aqui. Eita, agora eu vou ficar pensando nesse palavrão o dia inteiro. Aí você vai para casa. Aí você está no ônibus. No trem. Tchoc, tchoc, tchoc. Você vê como é que eu ando muito de trem. Aí entra uma mulher com a roupa apertada, com decote. Aí você fala assim, ô Jesus, como é a música que nós estávamos cantando aqui? A tempestade, o vento forte. Não. Oh, meu Deus do céu. O que você fez? Você precisa tomar banho? Precisa lavar só o pé. Por quê? Porque você é o segundo que chama isso. O primeiro segundo é um choque. A misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, tira esse pensamento de mim. O segundo é, eita nós. Eita que mulher bonita. Eita, é o segundo, já estacionou. O que precisa fazer? Lavar o pé. Como que lava o pé? Você lava o pé na comunhão. Por que Jesus estava lavando o pé? Porque eles iam ceiar. Porque eles iam estar em comunhão. Mas depois daquele pé lavado, ele não precisa lavar o pé nunca mais? Precisa, por quê? Porque ele vai andar no meio da poeira, ele vai estar próximo ao escapamento do jumento, ele vai estar próximo dos amigos, ele vai entrar num pouquinho de água, vai sujar as unhas. Aí como que limpa? Na próxima comunhão. É por isso que a comunhão dos santos lava o pé, mas você já está lavado por completo. O sangue de Jesus já te lavou. Portanto, irmãos, o texto de 1 João 1:9, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, põe para mim, se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto não é para os cristãos, é para os gnósticos que não criam em Jesus e nem no poder do pecado. Olha o versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, quem que afirma que não tem cometido pecado? Gnóstico, porque ele acha que o pecado não existe. Então ele fala, eu não pequei. Então o texto está dizendo, se afirmarmos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Quem que faz de Deus um mentiroso, irmãos? Os crentes, os cristãos. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando de fé. É o cristão que faz de Deus mentiroso? Quem que faz de Deus mentiroso? Aqueles que não entendem que Jesus foi enviado por Deus, morreu, derramou sangue, foi até Jesus com o pagamento. Jesus falou, perdão, vou voltar aqui. Eu confundi Jesus com Deus. Jesus morreu na cruz, o sangue foi derramado, Jesus vai até Deus, entrega para ele um atestado de conta paga, Deus fala, o pecado dele está pago, então volta lá para avisar. Jesus volta e declara eu perdoado, substituído e justificado. Quem que não crê nisso? Quem não crê que Jesus veio como homem. Pronto, ele não precisa negar tudo o resto, ele precisa só negar que Jesus veio como homem. Se Jesus não veio como homem, daqui para lá não existe nada. Então ele fala aqui, ó, João fala, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Cristão não faz de Deus mentiroso. Por quê? Porque nós declaramos que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Recebemos então o perdão e a justificação. Capítulo 1 inteiro praticamente. 99% do capítulo 1 de 1 João é endereçado a quem, irmãos? Esse lado aqui é endereçado a quem? Fala comigo, gnóstico. O capítulo 1 é endereçado para aqueles que não creem em Jesus. Então, quando o texto diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, não é para o cristão, porque o cristão já confessou o pecado e Jesus já perdoou. Precisa lavar de novo? Não, Pedro, já está limpo. E o pé, Jesus? Então, o pé suja. Resolve isso na comunhão dos santos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aí você levanta a mão, você chora porque, o Senhor, oh meu Deus, a minha natureza é tão ruim. Meu pé está sujo. Aí o Senhor lava o pé. Você sai daqui com o pé limpo. O resto do corpo já foi lavado no dia que você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. Olha a diferença do capítulo 1 para o capítulo 2 de 1 João. Olha o capítulo 2. Olha como é que começa. Meus filhinhos. O capítulo 2 é para os gnósticos? Não. É para quem? Para os cristãos. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Significa que existe pecado. Ele está dizendo para não pecar. Olha a continuação. Não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Quem que é o meu intercessor? Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, não pequem. Mas se pecar, você tem um intercessor. Quem é o intercessor? O pastor? O líder? O padre? Que eu vou lá e sento lá naquele lugar para... Não. Quem é o intercessor? Jesus Cristo, o justo. É Ele que reme o pecado. Esse texto aqui, o capítulo 2, é para cristão. Olha o versículo 12. Põe para mim na tela. 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças à confissão. É o que está escrito. Graças ao nome de Jesus. Porque é Ele que reme o pecado. Ah, mas pastor, e esse negócio de confessar o pecado? Irmão, fique à vontade, mas não pense que é isso que faz você ser perdoado. O que faz você ser perdoado? O dia que você creu que Jesus morreu na cruz por você. É aquele dia. Aquele dia
Os seus pecados foram perdoados. Quem entregou a vida para Jesus com 20 anos para cima? Levanta a mão. Abaixa a mão agora. 30 anos para cima, levanta a mão. Pronto, daqui para lá só, não vou mais esticar não. Você realmente acha que o dia que você entregou a vida para Jesus, você pediu perdão de 20 anos? 20 anos no pecado, sim ou não? 20 anos. Fumando, bebendo, prostituição, festa, balada, desobediência, ciúme, inveja, arrogância, soberba. Aí o dia que você aceitou Jesus, você veio e falou para ele: Senhor, 20 anos de pecado, vão levar um tempo aqui, mas vou começar. Em 69, estava muito bravo, porque minha mãe comprou um doce para o meu irmão e não comprou para mim. Naquele dia eu falei: morre, 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 morre. Ô Jesus, estou tão... Você fez isso? Se o perdão é sangue com confissão, você está em pecado. E agora? Mas não é. Aquele dia que você aceitou Jesus, você foi lavado pelos pecados que você cometeu e cometerá. Não é bom saber disso, irmãos? Algumas pessoas têm dificuldade para crer. Pensando o quê? Se eu crer desse jeito, então eu vou pecar licenciosamente. Eu vou pecar. Ixi, eu estou perdoado mesmo, eu vou para farra, eu vou... Aí, para esses, é o capítulo 1, porque não é filhinho ainda. Como que João fala? Filhinhos! Irmão, algum filho quer magoar o pai? Algum filho quer que o pai fique mal? Tem? Existe? Se existe algum filho que quer mal para o seu pai, é porque ele não vê o pai da forma correta. Aí é um problema de visão. Então, se alguém pega essa palavra e fala: opa, beleza, ainda bem que ele falou isso, agora segunda-feira que me espere, meus amigos que vai ver que é pecador, que eu vou para cima, porque já foi tudo perdoado. Não é filhinho, é agnóstico. Amém, irmãos? É difícil de entender? Por isso que eu estou pregando várias vezes. Isso aqui que eu falei é o que eu venho falando. Só que eu estou indo por um outro caminho para que você entenda tudo. Que no final, isso que eu falei é só para você entender que você é totalmente perdoado. Completamente perdoado. Que é o que eu falei nos últimos 3 domingos. Pode olhar lá no Spotify o tema. Completamente perdoado, totalmente perdoado. Perdão por completo. Para você entender isso. Mas o que que muda? O que que muda? Que é o que nós lemos no começo do culto. Tem pessoas adoecendo por causa de pecado que já foi pago. O Senhor já perdoou. Ele já não lembra mais. Ele não lembra mais. Então você vê, Jesus morreu na cruz. Deus que é todo-poderoso já nos perdoou. Mas eu não perdoo. Eu não consigo me perdoar. Eu não perdoo os outros. Então você vive mal. Vive mal. Líder de célula que não tem essa revelação, vive perturbando os outros. Porque quer ver uma expressão. Quer que a pessoa confesse. Você não confessou. Não precisa. Lembra que nós lemos domingo passado? Paulo ensina a igreja de Éfeso o quê? Os que roubam, pare de roubar. Os que xingam, pare de xingar. O que mais que tinha lá? Você lembra? Uma lista, 5 pecados tinha, eu lembro que tinha 5. Cada um dos 5 está descrito dessa forma. Para encerrar, irmãos, Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Filho pródigo está numa situação terrível, comendo comida de porcos. Ele fala: nossa, eu vou ficar comendo isso aqui enquanto meu pai tem comida de bom e do melhor para dar para os funcionários, eu vou para lá. Por que que o filho pródigo volta para a casa do pai? Por causa de arrependimento? Por causa de quê? Por causa do estômago. Ele não pensou assim: que absurdo que eu fiz. Estou contrito. Meu Deus do céu, mas como é que eu pude pensar desse jeito? Ele pensa o quê? Eu estou aqui brigando com o porco para comer comida de chiqueiro e lá tem comida boa, eu vou voltar para lá. No meio do caminho ele fala: vou falar para o meu pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, eu perdi minha sandália, eu perdi meu anel, eu perdi... Ele vai dar um relatório, o que que o pai faz?
Quando ele chega, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai fala, quer mais? Vamos, só isso? Você acha que eu não sei que você me matou dentro de você? E o anel? Cara, aquele anel, viu, garoto? E aonde você perdeu? Porque quem pegar aquele anel pode requerer coisas de mim, porque tem um anel. Agora ele vai vir aqui e vai falar, eu sou filho. Olha o anel aqui, ó. Só tem esse anel quem é filho. E aí, você perdeu esse anel onde? Outra, doenças sexualmente transmissíveis. Você deve estar impregnado disso. Olha o pé. Meu Deus, que unha é essa? Alguém, traz uma VAP aqui. Eu não quero nem que entre na minha casa desse jeito, cheio de pecado, todo sujo. Dá um banho do lado de fora. É isso que o pai fala? O que o pai fala? Arruma uma sandália, arruma um anel, arruma uma roupa, mata um cordeiro e vamos festejar. Porque quem estava morto, ressuscitou, trouxe a vida. O pai não espera relatório. O pai espera só que o filho entre na casa. Aí vem o filho mais velho. Fala para meu pai que eu não vou nem entrar. Meu irmão todo sujo, rabugento, fazendo festa. Eu ando todo direitinho. Não vou entrar para essa festa. O pai vem e fala, meu filho, o que foi? Estou com você há tanto tempo. Nunca matou um cabrito para mim, para os meus amigos. Ele fala, mas tudo que eu tenho é seu. Por que você está fazendo essa festa para o seu irmão? Para o meu irmão. Porque é meu filho e ele voltou. Ele já está lá se alimentando, comendo. Ele voltou para casa. Vai festejar também. Você vê, o pai não esperava relatório. Quem esperava relatório? O irmão mais velho. Não, pode voltar. Não estava transando com a corte? Não estava sem dar... E aí, pastor, eu vi o de envelope dele lá 5 meses sem carimbo, hein? Vai acertar isso aí, não? Já tá envolvido. Já trocou já está testificando que está debaixo do favor. E eu estou aqui há tanto tempo. Você sabe, essa é uma indignação de irmão mais velho, mas não é a indignação de pai. O pai aceita. O pai não pede relatório. Quero dizer para você, meu irmão, quem põe rótulo é o homem. Deus não te rotula. Ele te recebe. Os seus pecados foram esquecidos pelo Senhor. Ele não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com como você vai viver agora dentro da casa. Vive, desfruta, come, usa o anel, usa a sandália, usa a roupa. Desfruta do favor. Você é filho. Aleluia, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.